felicidade, momento que nós temos para poder adorar o nosso Senhor como igreja, como povo, todos nós unidos. Fique de pé no seu lugar e vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Vamos ler os versículos 9 e 10. Desde a fundação do mundo, já planejado nos atingir, nos alcançar e nos trazer para perto de Ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor decidiu nos escolher. Não é digno de nada, não somos dignos de nada, mas ainda assim, o Senhor nos amou. Entregar o Senhor no nosso coração, com as nossas mãos, com as nossas palmas,
aumenta em nós. Como é bom ser povo de Deus.
nós somos povo escolhido, nós somos raça eleita, nós somos separados por Ele para o sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor. É isso que nós somos. É isso que nós somos e podemos festejar e crer que a gente está aqui nesse mundo, mas nós não somos aqui. A nossa vida não é aqui. Haveremos de ser restaurados. Haveremos de ser chamados para morar com Ele na glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa música não tem como não cantar ela com um sorriso no bolso, sem um sorriso no bolso, aliás, porque a promessa do Senhor de nos buscar e de vir para um dia morarmos com Ele é algo que foge a nossa compreensão, e por mais que a gente tente entender, só quando a gente estiver lá, para termos plena consciência do que vai ser morarmos com o nosso Senhor para sempre.
Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite. Nós adoramos ao Senhor em todo o tempo, pois só Ele é digno da nossa adoração. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, peça ao Senhor que traga uma palavra ao seu coração e te abençoe mais uma vez nesta noite em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Nós damos graças ao Senhor nesse instante, pedimos a ti, abençoa-nos por meio da tua palavra, ministra aos nossos corações. Cada um de nós aqui, Senhor, tem sua própria vida, sua própria realidade. Ó Deus, tem sua própria necessidade. Fala a cada um de nós de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, que a tua palavra alcance o nosso coração poderosamente. Que nada nos roube a atenção nesta hora, Senhor. Não nos deixe dispersar, não nos deixe, ó Deus, nesse instante, ó Deus, divagar com as nossas mentes para outros lugares, outras questões, a não ser, ó Deus, ouvirmos a tua palavra nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós como crentes, nós fomos chamados para ter uma vida triunfante. Uma vida triunfante é uma vida vitoriosa. É uma vida em que nós sabemos que ela vai dar certo. Uma vida que dá certo, que não tem que ser um fracasso. A vida cristã, a vida com Jesus, ela não pode ser um fracasso. Ela não pode ser um fracasso, porque Jesus é vitorioso. Jesus disse que ele venceu o mundo. Jesus disse na sua palavra que nele nós somos mais que vencedores. É isso que a palavra de Cristo nos diz. Portanto, se nós estamos em Cristo, nós temos uma vida vitoriosa, uma vida triunfante, uma vida que dá certo, uma vida que ela não vai fracassar. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo de acordo com a nossa vontade. Isso não quer dizer que tudo o que nós desejamos vai acontecer. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar desafios, como nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, nós confiamos no Senhor, a nossa vida está nele. Então uma vida abundante, uma vida triunfante, uma vida em que tudo dá certo, uma vida em que nós não fracassamos, é uma vida em que nós estamos seguros no Senhor, uma vida em que nós confiamos no Senhor, uma vida em que nós estamos seguros, hein?
Cristo. E esta é uma vida triunfante, uma vida vitoriosa. Nenhum crente pode olhar para a sua vida, ou pelo menos deve olhar para a sua vida, e dizer assim: minha vida é um fracasso. Minha vida é um fracasso. Pode ser um fracasso ao olhar dos homens, pode ser um fracasso ao olhar da sociedade, pode ser um fracasso à luz do mundo, na ótica do mundo, mas não na nossa própria ótica, não na ótica de Cristo, não na visão do Senhor. A nossa vida diante de Cristo, ela é sempre vitoriosa, ela é sempre triunfante, é sempre uma vida que dá certo. Nós, portanto, devemos olhar para as nossas vidas e constatarmos: minha vida está dando certo. Minha vida está dando certo, sabe por quê? Não é porque eu estou ganhando dinheiro, não é porque eu estou prosperando, não é porque eu estou prosperando financeiramente, não é porque eu tenho saúde, não é porque eu não tenho problema. Minha vida está dando certo porque Cristo está comigo, porque eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, porque eu estou caminhando perseverantemente no caminho que é Cristo, porque eu estou caminhando para a vida eterna. Por isso eu posso dizer afirmativamente que a minha vida está dando certo, que minha vida não é um fracasso. Mas pensando nisso, olhando para esse texto, a gente pode ver aqui de uma maneira simples uma receita para o triunfo, uma receita para a vitória. Não é que aqui nós temos um passo a passo, não é uma receita no sentido de que você dá esses passos e acabou e está tudo certo. Não é isso. Esse texto que nós lemos, a palavra linda aqui, nos mostra exatamente essa vida triunfante. Nos mostra que nós podemos ter essa vida, que nós temos essa vida abençoada, que nós temos essa vida que dá certo, que se nós vivermos de acordo com Cristo, se nós verdadeiramente estamos em Cristo, não há espaço para olharmos para nós mesmos e dizermos que somos fracassados e dizermos que nossa vida não está dando certo. Se nós realmente entendermos a palavra de Deus, nós vamos olhar para nós e falar: minha vida dá certo, minha vida é triunfante, minha vida é vitoriosa, minha vida está em Cristo, eu estou na direção certa, eu estou caminhando para os braços do Pai. Caso contrário, não podemos cantar como cantamos aqui: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Significa que nós estamos aguardando, que nós esperamos, que nós estamos caminhando na direção certa. É sinônimo de triunfo, de vitória. E aqui nesse texto a gente aprende sobre isso. A gente aprende essa receita de triunfo. E a primeira coisa aqui, nessa receita triunfante que Pedro nos diz, vamos colocar assim de uma maneira didática, uma receita. O primeiro ingrediente aqui é recebendo. Veja os versículos 3 e 4, nos diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A primeira coisa aqui é recebendo. Nós recebemos. Aqui não está dizendo que a gente vai receber, mas nós já recebemos todas as coisas necessárias. Olha essas palavras de Pedro: nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nós temos recebido todas as coisas, nós temos recebido todos os ingredientes necessários para vivermos uma vida piedosa, uma vida que conduz-nos para Cristo, que nos dá o conhecimento de Cristo, para a glória dele. Nos fala aqui a palavra que nós temos, que tem sido doada a nós as muito preciosas promessas de Cristo. Não são muito preciosas, mas grandes promessas de Cristo. Nós temos recebido todos os ingredientes para termos uma vida triunfante, que nos torna co-participantes da natureza divina e nos livra da corrupção e das paixões que há nesse mundo. Tem hora que a gente olha à nossa volta e a gente encontra as lutas, as adversidades, os problemas e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? E o Senhor diz assim: olha, os ingredientes estão nas tuas mãos, as ferramentas estão nas tuas mãos. Eu já tenho te dado tudo aquilo que você precisa para viver uma vida piedosa. Eu já tenho doado a você as grandes e preciosas promessas, estão nas suas mãos, estão diante de você.
Nós temos recebido do Senhor as suas promessas e tudo aquilo que é necessário para vivermos uma vida vitoriosa, uma vida triunfante. Por isso, para cada reclamação minha, para cada reclamação sua, para cada queixa nossa, o Senhor tem dezenas, milhares de bênçãos derramando sobre as nossas vidas, sendo derramadas sobre nós, promessas sendo derramadas sobre nós. Para cada queixa nossa, o Senhor diz: eu tenho muitas bênçãos sobre a sua vida, eu tenho muitas promessas a serem cumpridas na sua vida. Deus não está correndo de um lado para o outro, coçando atrás da orelha, dizendo o que eu vou fazer, como eu vou ajudar a Bia, como eu vou ajudar a Valdemir, o que eu vou fazer para o Diógenes. Não, Deus não está correndo de um lado para o outro, agitado, preocupado, dizendo o que eu vou fazer para ajudar os meus filhos, o que eu vou fazer para resolver esse problema. Não, o Senhor diz assim: eu tenho doado a vocês. Isso não é uma forma de Deus estar tirando o corpo fora, não é uma forma de Deus estar dizendo assim: olha, você tem uma vida vitoriosa, triunfante, eu já tenho te dado todas as coisas para que você viva uma vida triunfante, eu tenho doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, a uma vida triunfante, a uma vida vitoriosa. Eu já tenho derramado sobre você, doado a você as preciosas e grandes promessas, para que você viva uma vida junto a mim, para que seja co-participante da minha natureza, natureza divina, de santidade, para que você se livre da corrupção e das paixões que há no mundo. Nós já temos recebido, irmãos. Glória a Deus por isso. Tantas vezes nós clamamos, tantas vezes nós pedimos. Isso não quer dizer que a gente não pode pedir para Deus, que a gente não pode clamar ao Senhor, mas na maioria das vezes que a gente pede alguma coisa para Deus, Deus simplesmente nos conduz para enxergarmos e usarmos aquilo que Ele já tem nos doado, aquilo que Ele já tem nos dado. Deus não recebe as nossas orações anotando assim, faz assim: eu estou anotando o seu pedido aqui e você espera um pouco que eu vou encomendar essa bênção, eu vou encomendar essa promessa, eu vou fabricar essa promessa para você. Não, Deus diz: já está dado, eu já tenho preparado para você. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, onde se entregou por nós, o que mais Ele não nos dará? Então, na maioria das vezes, quando nós oramos, Deus nos conduz para assim: olha, a oração serve para abrir os nossos olhos, para enxergar aquilo que Deus já tem feito, aquilo que Deus já tem realizado. A gente ora: Senhor, eu estou em apuro, Senhor, eu tenho essa necessidade, Senhor, eu estou com esses planos. Eu disse: olha, eu tenho uma promessa para isso. Para tudo na nossa vida Deus tem uma promessa, para tudo na nossa vida Deus tem uma bênção já preparada, já derramada, já estabelecida em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós temos recebido. Pedro fala que doar duas vezes. Ele nos doou tudo, todas as coisas que nos conduzem à vida, à piedade, todas as bênçãos, preciosas e grandes promessas, Ele tem nos dado. Então, meus irmãos, nessa receita de triunfo, nós já temos recebido os ingredientes. Os ingredientes estão à nossa disposição. Os ingredientes estão a nosso favor, estão disponíveis para nós. Isso quer dizer que Deus fala assim: já está tudo aí, não me perturbe, não fale comigo, não me cobre nada. Não é isso. Não é essa a intenção de Deus. A intenção do Senhor é dizer assim: olha, antes da sua necessidade, antes do seu problema, eu já provi para você. Antes da sua luta, eu já derramei as promessas. Antes da sua doença, eu já providenciei a cura. Antes da batalha, eu já estabeleci a vitória. É isso que o Senhor está nos dizendo. Ele que nos amou primeiro,
antes de nós o conhecermos, Ele já nos amou e já nos proveu a salvação. Irmãos, é só para que a gente entenda que nós não estamos batalhando com Deus, que nós não estamos pedindo para Deus algo que Ele já não tenha feito. Todas as nossas necessidades, o Senhor já providenciou os recursos, as bênçãos, as promessas necessárias para nós. Então, nessa receita de triunfo, nós já temos recebido todos os ingredientes necessários para vivermos uma vida vitoriosa, uma vida abundante, uma vida triunfante. Em segundo lugar, nós aprendemos desse texto, nessa receita de sucesso, ou de triunfo, de vitória, nós precisamos usar o que nós temos recebido. Na verdade, quando nós oramos, a principal resposta de Deus é: abrace as promessas, use as promessas, coloque em prática aquilo que você tem recebido. A principal resposta de Deus às nossas orações é: use o que eu já te dei, use o que está nas suas mãos, use o que eu já derramei sobre você, use os ingredientes disponíveis para você. Veja o que nos diz aqui, versículo 5 até o versículo 7. Ele fala: por isso mesmo o quê? Por isso mesmo, sabendo disso, que nós já somos abençoados, que Deus tem nos dado todas as coisas, que Deus tem nos dado todas as suas grandes e preciosas promessas. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, domínio próprio, com domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Eu não vou entrar aqui nos pormenores de cada uma dessas virtudes, mas a palavra de Deus está dizendo assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, toda a vossa diligência é todo o vosso esforço cuidadoso, todo o vosso esforço cuidadoso, toda a vossa dedicação, com empenho, com excelência, reunindo toda a vossa diligência. Aí você tem que fazer o quê? Desenvolver essas virtudes aqui, praticar, associar a vossa fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Então a palavra de Deus está dizendo o quê? Use o que você tem recebido, com diligência, com toda a vossa diligência, com toda a vossa força, com todo o vosso conhecimento, com toda a vossa capacidade. Use tudo isso. Quer ter uma vida triunfante? É preciso usar os ingredientes que o Senhor tem nos dado. Entendeu, irmãos? Veja só que essas palavras colocadas por Pedro aqui se associam muito ao fruto do Espírito. Ou seja, é preciso usar, é preciso frutificar, é preciso deixar que isso se aflore em nossas vidas. E isso depende da nossa diligência, do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso uso. É como se nós fôssemos fazer uma receita de alguma coisa, ou tivéssemos a necessidade de fazer alguma coisa através de uma receita, tivéssemos todos os ingredientes, mas a gente não pega os ingredientes para usar. Sem usar os ingredientes, a gente não prepara coisa alguma. Uma vida vitoriosa, ela só pode ser preparada, ela só pode ser verdadeira se a gente usa os ingredientes. Se nós não tivéssemos ingredientes, nós diríamos: eu tenho vontade de fazer tanta coisa. Você já na sua casa quis fazer alguma comida e você olha, não tem os ingredientes, ou não tem todos os ingredientes? Já aconteceu com todo mundo. Tem gente até que começa a fazer. Comecei a fazer, quando eu fui ver, não tinha tal coisa. E aí não pôde fazer, eu devo sair correndo para comprar, para providenciar alguma coisa. Já aconteceu com todo mundo em casa isso. Ou você para e fala assim: queria fazer, mas você abre a geladeira, o armário e tal, olha e fala assim: não tem os ingredientes. Não dá para fazer. Queria fazer, mas não dá, porque eu não tenho os ingredientes. Não é o caso nosso de uma vida triunfante. Nós temos os ingredientes. É necessário que a gente coloque em prática, que a gente use, que a gente diligentemente, que a gente se esforce, que a gente dedique.
Como nós somos desafiados a fazer isso? Como nós somos desafiados? Nunca foi um propósito de Deus, nunca foi um propósito de Deus nos conduzir como se fôssemos um robô para a prática da vida cristã. Sempre foi um propósito de Deus nos estimular, sempre foi um propósito de Deus nos alertar, nos ensinar a usar os ingredientes que nós temos. Por isso tantas vezes perguntamos por que não acontece alguma coisa na minha vida, por que não sou abençoado, por que minha vida não é vitoriosa, porque minha vida não é triunfante, porque eu não estou usando. Às vezes me falta a dedicação, essa diligência, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência. Me falta às vezes essa dedicação, às vezes falta a nós esse esforço. Falta a nós romper com algumas coisas, assim, olha, eu vou me dedicar a isso aqui, eu vou fazer. Reunir toda a vossa diligência aqui, reunir todo o vosso esforço, toda a vossa, toda força. Ah, mas eu não posso, eu não tenho força, eu não tenho tempo, eu não tenho condição. Então você não vai ter a vida vitoriosa, a vida triunfante. Todos nós temos os ingredientes, todos nós podemos, todos nós temos à nossa disposição. Não é privilégio para alguns. Entendeu, irmãos? Não é privilégio para alguns. Os dons espirituais, a Bíblia diz que cada um recebe de acordo com o Espírito Santo, concede, e que nós também devemos buscar os dons espirituais, mas nem todo mundo tem os mesmos dons. Nós temos dons diferentes e juntos nós cooperamos uns com os outros. Mas as promessas do Senhor, essa vida triunfante, ela é para todos nós. Não tem nada aqui por fora, não. Deus falou assim, ó, Ginaldo, esse negócio para você aqui, eu estou dando para você aqui, não está na lista de todo mundo não, mas estou dando para você aqui uns negócios, uns ingredientes aqui a mais, para sua receita vai sair melhor do que a dos outros. É por fora, viu, Ginaldo? Não conta para ninguém não. Não, Deus não faz isso. Não, Deus não faz isso. Esquisito que nós estamos falando aqui, todos nós somos abençoados de igual modo. Todos nós temos aqui todos os ingredientes necessários. Todos nós estamos debaixo das mesmas promessas. Por isso, todos nós podemos usar. Todos nós podemos colocar em prática. Todos nós podemos diligentemente fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Diligentemente trabalhar essas virtudes, trabalhar essas qualidades nas nossas vidas. Se algo nos falta, não é porque o Senhor não tem nos dado. Se algo nos falta, é porque nós não temos usado. É verdade também que tantas vezes nós estamos em casa, dá vontade de comer alguma coisa, e tem lá, mas tem que preparar. Fala assim, não estou com vontade de fazer não. Já aconteceu com você? Você até tem vontade, fala, eu comeria um negocinho, mas tem que ter vontade de fazer. Aí dá trabalho demais. Tem umas coisas que dá trabalho, não é? Algumas coisas dá mais trabalho que outras. Mas, e você fala assim, estou a fim de fazer não. Aí você pega alguma coisa lá, mais ou menos está pronta. Você faz um mexido, faz a farofa. Não é isso? Pega um biscoito, abre, come um biscoito. Ah, mas não vou fazer aquilo porque aqui dá trabalho. Eu não me lembrei de descongelar a carne, descongelar o frango. Eu tenho que fazer, tenho que preparar, o processo é trabalhoso. Eu não estou muito afim. E se você não está afim, você não come. Não é? Se você não está afim de fazer, se você não quer ter o trabalho, não vai comer. Simplesmente assim. Quem não está afim de espremer a laranja e fazer o suco, vai tomar água pura. É isso, simplesmente. Não é isso? Dá trabalho. Tomar água é mais simples. Já está ali, você só põe no copo, nem suja tanto o copo. Fazer o suco você suja tanto de vasilha, né?
tem que cortar as laranjas, espremer e tal, e bater no liquidificador, aquele negócio todo. E aquela bagunça dá mais trabalho. Mas se você quer tomar o suco, tem que ter o trabalho. Senão você não toma. Senão não sai. Não adianta reclamar. Você só toma água, só toma água, só toma água. E vontade de tomar um suco. A laranja está ali, os ingredientes estão ali, os utensílios estão ali. Mas às vezes a gente não quer ter o trabalho. Em casa, em se tratando das coisas de cozinha, não vai fazer tanta diferença nas nossas vidas. Um dia ou outro você não tem vontade de fazer alguma coisa e você muda, né? Não estou com vontade de fazer um suco, você toma água mesmo e pronto. Outro dia você faz o suco. Mas na nossa vida espiritual, irmãos, faz muita diferença. Quando a gente diz, não estou afim de fazer, não estou com vontade, não tenho força, estou desanimado, E aí? Se a gente vive assim, a gente nunca terá uma vida triunfante. A gente nunca terá uma vida vitoriosa. A gente nunca terá uma vida que agrada a Deus. Portanto, nós precisamos usar. Se Deus nos deu, se Deus tem nos dado os ingredientes, é para a gente usar. Depois você pega aqui e lê todas essas qualidades listadas aqui por Pedro, que nós devemos trabalhar para que essas coisas estejam operantes nas nossas vidas. A terceira coisa que eu quero colocar aqui é que o terceiro ingrediente é prosperando. O terceiro ingrediente dessa receita triunfante é prosperando. Primeiro é recebendo, usando, prosperando. Veja os versículos 8, 9 e 10. Porque estas coisas existindo em vós, essas coisas são essas qualidades todas que Pedro colocou aqui, que nós devemos diligentemente praticar em nossas vidas. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, mais uma vez, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha que palavras bonitas, né? Principalmente essas últimas que nós vemos aqui. Não tropeçareis em tempo algum. Não tropeçareis em tempo algum. Porque como eu gostaria de viver essa vida, hein? Todos nós gostaríamos de viver essa vida, em que você fala, não vou tropeçar em tempo algum, vou caminhar, vou andar na presença do Senhor em tempo algum, ou seja, hoje, amanhã, em todo o tempo que o Senhor me permitir caminhar aqui, eu vou caminhar bem, não vou tropeçar em tempo algum. Mas como que isso é possível? Prosperando, é outro ingrediente da nossa receita aqui, nossa receita triunfante. O que quer dizer prosperando? Nós costumamos muito associar a palavra prosperidade à questão financeira, né? Mas a prosperidade financeira é uma realidade. Prosperar é ir adiante, prosperar é você crescer, prosperar é você desenvolver, é você avançar em alguma área da sua vida. Se prospera financeiramente, se prospera também, mas se prospera, devemos ser prósperos em tudo. E o que eu quero dizer aqui com prosperar? Eu quero dizer que nós recebemos do Senhor, nós usamos aquilo que temos, mas não basta só isso, nós precisamos prosperar. O que é prosperar? Prosperar é você progredir, é você não ficar estagnado, você não ficar do mesmo jeito. Quem quer ter uma vida triunfante não fica do mesmo jeito. Não diz assim, olha, eu já faço, eu já cumpro as minhas obrigações, eu já sirvo ao Senhor, senão sua vida vira uma vida religiosa. A vida religiosa é a vida em que você estabelece algumas práticas, estabelece alguns parâmetros e você diz, eu vivo dentro desses parâmetros. Eu cumpro essas práticas, aí você vive uma vida religiosa, religiosamente você faz aquilo, e você não sai daquilo, e você está fazendo somente aquilo,
então você cumpre aquelas obrigações que você estabeleceu. Aquelas obrigações estão erradas? Não, o que está errado é você não prosperar. Está errado é você não sair desse ciclo que você estabeleceu para você mesmo, que você está fazendo as mesmas coisas, você acha que está vivendo uma coisa boa, tá? Mas não é bom você viver nesse vício de práticas, ou nessa restrição de práticas o tempo todo. Porque nós, se queremos ter uma vida triunfante, nós somos chamados para prosperar. Toda a palavra de Deus nos ensina que nós devemos avançar, que nós devemos crescer, que nós devemos amadurecer, que nós devemos ir adiante. Quando a palavra de Deus diz aqui que nós não tropeçaremos em todo o tempo, por si mesmo ela está dizendo que nós vamos ter que caminhar em todo o tempo. Você caminha em todo o tempo, quer dizer que você tem uma caminhada a percorrer. Nós não ficamos andando em círculos. Então alguns crentes acabam vivendo essa realidade. Eu tenho os ingredientes, eu sou uma pessoa abençoada, eu reconheço as promessas do Senhor, eu uso as promessas do Senhor, mas para por aí. Aqui está, irmãos, um ponto muito importante das nossas vidas, e que muitos de nós acabam se enganando e se iludindo aqui, e vivendo uma vida às vezes medíocre, vivendo uma vida deficiente. Isso não quer dizer que nós não somos crentes, quer dizer apenas que a gente não desfruta de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então a palavra de Deus nos diz aqui que porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, entendeu? Existindo em vós e em vós aumentando. Então a gente não pode simplesmente ter essas coisas, não posso simplesmente dizer eu tenho as promessas do Senhor, eu tenho todas as coisas que o Senhor tem providenciado para uma vida piedosa, eu tenho os ingredientes da receita, eu tenho usado os ingredientes, mas eu não tenho crescido, eu não tenho avançado, entendeu? Imagine só, Rúbia, você lá no comércio, no dia que você abriu as portas lá, você e Vaguinho, aí todos os produtos vocês colocaram lá, e vocês tivessem até hoje os mesmos produtos do primeiro dia, vocês venderam, compraram os mesmos produtos, só repuseram os mesmos produtos. É assim que está lá? Não, está muito distante disso, né? Talvez tem produto lá que nem hoje vocês têm mais, que quando abriu vocês compraram e não vendeu e não comprou novamente, comprou de outros, não é? Foi assim? Imagine só, então, tivesse lá os mesmos produtos, o dia que abriu, você tem lá os mesmos produtos, aí vendeu, aí você liga para o fornecedor, ó, traz mais tantos vezes, aí você chega lá, os mesmos produtos, sempre tem os mesmos produtos, não deixa de ter, mas também não tem nenhum outro, também não aumenta a oferta. Imagine só se fosse assim. Se você foi lá na primeira vez e encontrou um produto, sempre que você vai lá você vai encontrar aquele produto, talvez você não encontre outro diferente, não encontra mais nada diferente, só os mesmos produtos, os mesmos. Seria uma loja ruim? Não, mas seria uma loja estagnada, não é isso? Mas não, outro dia eu perguntei para a Rubens, de ração de cachorro, tem quantos lá? Mais ou menos você falou? 17 tipos só de ração de cachorro. No primeiro dia já tinha tudo isso já? No primeiro dia que vocês abriram já tinha tudo isso? Não tinha. Só de cachorro, você chega lá assim, para raça grande, para raça pequena, e de uma marca e de outra, entendeu? E a Flor tem um tanto que a gente não vende aqui, e por aí vai. E às vezes falando, eu comprei dessa ração aqui e não teve uma boa saída, não comprei mais, aquela ali sai bem, essa daqui, e por aí vai.
E chega lá, cada dia tem um tanto de remédio, um tanto de coisa para animais e aquele negócio todo. Cada dia que você chega tem uma coisa nova, coisa diferente. Tem dos mesmos produtos e tem de outros novos. Não é assim? Todo mundo aqui, se estivesse em comércio, seria assim? Todo mundo aqui, se estivesse em comércio, seria assim, seria? Você ia falar assim, não, só o mesmo produto aqui, sempre. Eu estou falando nesse quesito aqui. Claro que você pode falar, não, mas tem um comércio que é o mesmo produto. Não é nessa direção que eu quero colocar. Entendeu? Então o que a palavra de Deus está nos dizendo é que nessa receita de triunfo, nós precisamos prosperar. Nós precisamos não só ser essas pessoas assim, não, mas eu tenho aqui os ingredientes, eu estou usando. Mas você precisa fazer com que isso aumente. Com que isso aumente. Cada vez melhor. Por isso Pedro fala, porque essas coisas existindo em vós e aumentando, faz com que não sejais nem nativos nem frutuosos. Se nós simplesmente nos acomodarmos, nós vamos ser inativos, não vamos frutificar. Nós precisamos fazer com que isso aumente nas nossas vidas. Nós precisamos ser crentes dinâmicos, nós precisamos ser crentes que queiram aprender mais, que queiram crescer, crentes que queiram ser mais do que nós já somos, crentes que querem ir além de onde nós já estamos. Crentes que nunca dizem basta, eu já sei, eu já alcancei, eu já estou maduro, eu já tenho o suficiente. Não, um crente nunca haverá dizer assim. Um crente verdadeiramente crente que vive uma vida triunfante, uma vida vitoriosa, ele nunca vai dizer eu já estou no ponto, eu já estou maduro, eu já aprendi o suficiente, eu já recebi todas as bênçãos de Deus, eu já conheço todas as promessas de Deus, eu já tive experiência suficiente com Deus. Não, ele nunca haverá de dizer assim. Ele haverá de dizer que ele sempre está aprendendo, ele está conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, de fé em fé, de glória em glória, rompendo na presença do Senhor, olhando para Cristo, correndo a carreira que está proposta. Ele haverá de perseverar, ele haverá de em todo o tempo viver a vida que o Senhor tem preparado para ele, como está nos dizendo aqui, frutificando, sendo operoso, entendendo a vida cristã, confirmando a vossa vocação e eleição. Eu sou crente, pronto. E Pedro está dizendo, confirmando. Ele diz assim, eu sou crente mesmo, a cada dia eu confirmo para mim mesmo, diante de Deus, diante dos homens, diante do mundo, diante das trevas, que eu sou escolhido de Deus, que eu sou a minha vocação e a minha eleição, a minha salvação, que o Senhor me alcançou. É assim. Eu nunca vou viver assim, eu já sou crente mesmo, eu já sou salvo mesmo, eu já estou seguro no Senhor, eu já caminhei, eu já fiz muita coisa. Não, todo dia, a cada dia, confirmando aqui nos diz, com diligência cada vez maior. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Se você proceder assim, você não tropeçará em tempo algum. Ou seja, é o crente que não para de aprender, é o crente que não para de progredir, é o crente que não para de prosperar. É o crente que está sempre sedento. É o crente que está sempre assim, eu preciso buscar mais do Senhor, eu preciso aprender mais. É o crente que nunca se acomoda. É o crente que nunca para, é o crente que está sempre dizendo, Senhor, eu quero mais, eu preciso mais. É o crente que precisa assim, o que precisa ser trabalhado na minha vida? O que precisa ser melhorado na minha vida? É o crente que rompe com aquilo que não é de Deus, é o crente que rompe com as trevas, é o crente que rompe com o mundo. É o crente que pega a sua vida e dá aquela lustrada, e aí ele fala assim, pode ficar melhor. É o crente que está sempre falando, pode ficar melhor. Entendeu, irmãos? É o crente que está sempre aprendendo.
eu era adolescente, eu trabalhei numa ótica e fabricava lente, né, dos óculos, e pegava aqueles blocos de vidro e fazia a lente de acordo com o grau necessário. E aí quando eu comecei, fui aprendendo. E aqui começa gastando aquela lente para dar a curvatura no grau correto. E aí passa numa máquina aquilo, você vai trabalhando aquilo numa máquina e passa por outra, e ela vai afinando ali até dar no polimento. Não pode ter ranhura e tem que ir polindo. E aí nas primeiras vezes eu me lembro que peguei a primeira lente que está pronta. Pronta como? Isso aqui não está polido. Como não está polido? Tem que estar brilhando. Tem que estar brilhando. Aí o encarregado disse para mim: vem aqui. E tinha umas lâmpadas dessas aqui. Falei assim: põe aqui na lâmpada aqui, olha assim, na direção da luz. Agora mexe, movimenta, na direção da luz. Você está vendo que quando você coloca na luz, você está vendo que tem uma parte que está fosca? É verdade. E agora? Agora você tem que fazer de novo. Você tem que voltar com essa lente para passar lá nos outros produtos novamente depois que ela vem com o polimento. E aí vai com o polimento de novo, está fosca ainda. Volta de novo, está aprendendo. Até que fala assim: e agora? Está boa ali na luz, não tem fosca nenhuma aqui não. Aí eu olho e falo assim: não, tá bom, mas não tem fosca nenhuma, tem arranhado. Onde tem arranhado? Põe na luz de novo. Está vendo aqui? Um arranhado aqui. Se dá para você ver na luz, volta de novo para as outras máquinas para refazer. Até que a princípio eu não gostava muito não, porque eu achava que estava fazendo um bom serviço, com toda dedicação, com todo esforço. Já ficava fazendo direitinho. Quando chegava lá, o sujeito, não é que ele botava um defeito, ele enxergava o defeito. O defeito já estava ali, a pessoa não estava botando defeito no que eu estava fazendo, estava me mostrando o que não estava bom. Até que eu fui aprendendo. Você vai aprendendo, falar aqui, é por aqui, entendeu? Então a gente leva na luz, e na luz a gente consegue enxergar. A gente vai aprendendo. A vida da gente é assim. A vida da gente é assim. A gente acha que está fazendo bom, mas a palavra de Deus, até o último dia de vida, a palavra de Deus mostra assim: ó, tem um arranhãozinho aqui, você tem que voltar, tem que melhorar, tem que fazer melhor. Ele está fosco ainda, dá para você ilustrar mais, dá para polir mais isso aqui, dá para melhorar. Põe contra a luz, põe na luz da palavra que você vai ver aquilo que os outros não podem ver, aquilo que você não pode perceber, mas se você coloca na luz da palavra, você vai ver que está fosco, você vai ver que não está legal, você vai ver que não tá perfeito, você vai ver que tem arranhões aqui. Isso não vai servir para ser usado para melhorar a visão de alguém. Não vai. Então aprenda, volta, faz de novo, melhora. A vida toda vai ser assim. E é assim que nós vamos crescendo, vamos prosperando. E não podemos nos enganar achando que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo tudo que eu posso, eu estou fazendo com boa intenção, eu estou fazendo com todo cuidado, estou fazendo com toda diligência. Ainda que a gente esteja fazendo com toda diligência, com todo cuidado, ainda que a gente esteja fazendo o melhor possível, quando nós colocamos a luz da palavra, Deus vai nos dizer assim: ó, melhora, cresce, prospere. Deus vai nos dizer: olha, use toda a sua força, vai com diligência, aumenta o que tem em você, aumenta o cuidado, aumenta o zelo, toda a diligência cada vez maior. Vai, confirma, vive a vida cristã. Isso é como se alimentar. Ninguém deixa de comer hoje porque comeu os dias passados da vida, não é? Você olha assim e fala assim: olha, nos últimos 10 anos eu comi todos os dias, eu comi praticamente todos os dias. Dá para eu ficar aí um ano sem comer? Ninguém faz isso. Vou ficar um ano sem comer porque os últimos 10 anos eu comi todos os dias. Vou ficar um ano sem comer. O que é um ano diante de 10 anos? Os últimos 40 anos eu comi todos os dias. Vou ficar um ano sem comer. O que significa um ano diante de 40 anos que eu comi todos os dias?
O que você comeu ficou para trás. O que você comeu serviu para o dia que você comeu. Entendeu? O que você se alimentou num lugar cada dia serviu para aquele dia. Nunca vi ninguém falar assim, não vou comer porque eu comi, já comi esses anos passados todos. Já vi gente fazer dieta, mudar a alimentação, trocar o alimento, mas nunca falar, eu vou deixar de comer porque eu comi no passado. Me alimentei nos últimos anos, vou ficar um ano sem me alimentar. Você se alimenta todos os dias. Vale cada dia. É assim que nós devemos ver a vida cristã. É assim que a gente prospera. É assim que a gente vai adiante. É assim que a gente procura com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e a nossa eleição em Cristo. É dizendo, eu sou crente, sirvo ao Senhor, mas a cada dia eu preciso viver isso. Eu preciso confirmar. Cada dia eu preciso confirmar. Cada dia eu preciso confirmar. É assim que a gente prospera. E mais uma vez quero alertar os irmãos, é aqui que muitos param, é aqui que muitos de nós estagnam, é aqui que muitos de nós se enganam, dizendo eu já faço, eu já vivo, e a gente não prospera, a gente não vai adiante, a gente diz eu sou crente, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho temor do Senhor, e a gente para naquilo dali. E a gente olha para a vida da gente e fala, eu tenho vivido do mesmo jeito há quanto tempo? Se você olhar para a sua vida, qual a avaliação que você faz? Você tem vivido do mesmo jeito há quanto tempo? Há quanto tempo você tem vivido do mesmo jeito? Ou alguma coisa tem mudado? Alguma coisa tem avançado? Alguma coisa tem prosperado? Ou você consegue olhar para a sua vida e dizer assim, olha, eu amo diferente hoje. Minha fé é diferente. As minhas qualidades são diferentes, como diz aqui. O meu domínio próprio é diferente. Eu persevero melhor hoje. A minha santidade é melhor. A minha comunhão com os irmãos é melhor. O meu serviço na igreja é melhor. Quantos de nós podem realmente dizer isso? Eu tenho avançado. Eu tenho feito mais. Hoje eu faço coisas que eu não fazia o ano passado. Hoje eu vivo coisas que eu não vivia meses passados. A minha vida hoje é uma realidade melhor do que antes. E às vezes o melhor pode ser, eu descobri um problema. O problema eu já tinha. Ou eu estou enfrentando um problema. Sua vida era melhor quando você não sabia do problema ou quando você sabe do problema? Quando é que é melhor a vida? Quando é melhor? Aí tem gente que vai no médico e fala assim, fui no médico, voltei, só para achar doença, só para achar problema. Não, o problema já estava lá. É melhor quando você descobre. É melhor quando você descobre. Porque quando você descobre, você tem a chance de tratar, você tem a chance de mudar, tem a chance de melhorar. Não enxergar os problemas, não enxergar as lutas, não quer dizer que não existem as lutas. As lutas existem, os problemas existem. Porém, é muito melhor você enxergar, é muito melhor descobrir, porque você tem a chance de tratar, tem a chance de mudar, tem a chance de confrontar a realidade. E depois, triunfar, ser vitorioso, ter uma vida melhor. E isso nos leva a prosperidade. Nessa receita triunfante, eu quero ainda colocar um último ingrediente. O primeiro ingrediente nessa receita é recebendo. Na receita, primeiro, recebendo, usando, prosperando e por último, finalizando. Finalizando aqui, versículo 11. Pois desta maneira, depois de tudo isso que Pedro nos fala, ele diz assim, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, vivendo essa vida, é que vocês vão tendo a certeza cada vez maior, desta maneira que vos será amplamente suprida, vocês terão a garantia, a certeza
da vossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o ingrediente final dessa receita triunfante é que nós vamos adentrar os portais eternos, que nós vamos estar com Cristo. A nossa vitória, ela não é nesse mundo, nosso triunfo final não é nesse mundo, não é nenhuma realização aqui nessa vida. A nossa vitória, o nosso triunfo realmente finalizará, não é aqui nesse mundo quando alcançarmos qualquer coisa, mas quando estivermos plenamente desfrutando da presença do Senhor na vida eterna. Quando a gente olha para essa vida e cada vez que a gente envelhece mais, a gente vai percebendo que a vida passa muito rápido. E a morte não pode ser o fim. Se a morte é o fim, se Deus não existe, se a morte não é o fim, a vida é burra. Se Deus não existe e a morte é o fim, a vida é burra. Se, como alguns querem dizer, tudo isso aqui é obra do acaso, de uma explosão, por alguns átomos, algumas coisas que conspiraram para surgir com tudo isso, com o universo, com toda a criação, com tudo isso belo, com tudo isso funcionando, Sol, Lua, Terra, os planetas, as estrelas, a atmosfera, a gravidade, a natureza, o mar, toda a vida, o ser humano inteligente. Se tudo isso é obra do acaso, se tudo isso é obra do acaso, a vida é burra. É alguma coisa que termina em falência, termina com algo indesejado. Você vive e morre. Vive, fugindo da morte, não desejando a morte, mas você acaba lá. Uma vida burra, é uma criação burra, defeituosa, sem propósito, sem significado. Aí vem alguém que lá diz: a vida não precisa ter propósito, você só precisa viver. É fácil para alguns que vivem uma vida talvez mais ordeira, mas vai dizer isso para alguém que nasceu enfermo? Vai dizer isso para alguém que batalhou a vida toda, teve lutas a vida toda? Você precisa viver a vida e morre no final e acabou. O sentido da vida é viver ela aqui. Isso teria algum sentido se a vida da gente fosse prosperando, no sentido de que ela fosse melhorando. Que a vida da gente aqui fosse melhorando, e quando a gente chegasse a 70, 80, 90, 100 anos de idade, falasse: a minha vida foi melhorando, e agora, aos 100 anos de idade, vivi alegremente, triunfantemente, fui sendo graduado na vida, fui sendo promovido, fui sendo premiado. O meu gozo foi aumentando, a minha alegria foi aumentando, e agora chegou a hora de morrer, e eu morro em paz, descanso em paz, porque vivi a vida, e ela foi triunfante, ela foi prazerosa, ela me premiou, ela me agradou. Ao final de tudo eu descanso em paz. Mas para a maioria de nós não é assim. Tudo isso quer dizer que a vida não é burra. A vida não é um desastre para quem está em Cristo, porque a vida foi criada com perfeição, com inteligência e com sabedoria, porque quem a criou é o Deus Todo-Poderoso. E apesar de a morte ser o fim da nossa existência aqui, em Cristo, nós sabemos que não é o fim. Em Cristo nós sabemos que o nosso triunfo, ele não é medido ou retirado, ou nos é furtado pela morte. O nosso triunfo, ele é finalizado ao adentrarmos
a vida eterna. Então a nossa receita de triunfo não é viver uma vida aqui nesse mundo e a gente conquistar tudo aqui nesse mundo, ou viver do jeito A ou B, viver mais ou menos, ou viver mais ou menos. A nossa receita de triunfo, ela finaliza com esse ingrediente, a certeza de que ela não acaba aqui, que ela não encerra aqui, que não há nada que a gente faz aqui. A gente corre de um lado para o outro para construir, para adquirir, para ser isso ou aquilo outro aqui nesse mundo. E tudo isso fica para trás. Você pode ter construído a melhor casa, pode ter tido a melhor profissão, pode ter tido quanto dinheiro você deve ter alcançado, você pode ter realizado tantas coisas aqui nesse mundo, você pode ter tido a melhor família, os melhores amigos. Tudo isso fica para trás. A vida prossegue. E aí? A receita de triunfo, ela tem o ingrediente final de que nós estamos caminhando para os portais eternos. Se você não enxerga isso, você não consegue entender o que é uma vida vitoriosa, você não consegue entender o que é uma vida triunfante. Se você não enxerga isso, você está correndo atrás do vento. Você quer construir uma casa, uma grande empresa, quer se tornar rico, quer realizar coisas nesse mundo. Nada disso é errado, nada disso é pecado. Você pode construir a melhor casa, pode ter a melhor empresa, você pode ser rico, você pode alcançar e ter várias realizações nesse mundo. Mas se você não tem esse ingrediente de que o nosso futuro, o nosso destino final não é a sepultura e não é nada que nós realizamos nesse mundo, mas são a morada celeste, a nossa vida eterna, você não entendeu, você não tem a receita do triunfo, da vitória. O Senhor nos aguarda. E é exatamente isso que deve ser o nosso olhar final. Nossa vida aqui nesse mundo tem o propósito de alcançar as portas celestiais. Põe-se de pé, vamos orar. Eu quero pedir ao Senhor que me dê graça, forças, me desperte, para que eu viva essa receita, para que eu use essa receita, para que eu entenda que as promessas dele estão sobre a minha vida, e que eu quero usar, não apenas usar, mas prosperar tudo aquilo que ele tem me dado. Não fazer nada nessa vida um fim em si mesmo, mas olhando para a morada celestial. Põe sua vida diante do Senhor. Diga: Senhor, me ajuda a viver essa vida. Se alguma coisa tem faltado na minha receita, me mostra. Se alguma coisa eu não tenho vivido, me alerta, Senhor, para que eu viva, para que eu faça. Lendo esse texto e preparando essa mensagem, eu fui muito mexido nas minhas emoções, olhando para mim mesmo, dizendo: Senhor, onde eu estou no ponto dessa receita? O que está bom, o que não está? Onde eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Eu quero viver essa receita. Eu quero viver a Tua Palavra. Me ajuda, e a minha oração é: Senhor, me ajuda a enxergar, me ajuda, me mostra o que eu tenho feito de mais ou de menos, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer. Me ajuda a viver isso aqui. Eu quero viver cada dia mais a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus. Oremos. Pai eterno, nós nos colocamos diante do Senhor. Ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, nós nos rendemos a Ti e pedimos: ajuda-nos, mostra-nos o Teu querer, a Tua vontade, ensina-nos a vivê-la, Senhor,
Olha para cada um de nós aqui, Senhor, e desperta-nos naquilo que nós temos falhado, naquilo que nós não temos sido suficientes. Ajuda-nos, Senhor. Desperta cada irmão, cada irmã, Senhor, naquilo que tem falhado, naquilo que não está bem, naquilo que não tem vivido. E ajuda-nos a enxergar aquilo que nós temos feito, aquilo que está bom, para que a gente prossiga, que a gente persevere, Senhor, e que nós olhemos firmemente para Cristo, sabendo que nosso destino final não é aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Derrama paz, alegria, força e poder na vida de cada um. Alcance cada um com misericórdia, com graça para viver essa receita triunfante. Pois para isso nos chamaste, Senhor, para uma vida vitoriosa, para uma vida triunfante. Nós queremos vivê-la, Senhor. O Senhor não nos chamou para o fracasso. O Senhor não nos chamou para vivermos prostrados. O Senhor não nos chamou para a derrota. O Senhor não nos chamou para vivermos de cabeças baixas, mas erguidas, olhando firmemente para Ti, aguardando o dia triunfante, o dia final, onde tudo fará sentido, onde para sempre estaremos com o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Fortalece-nos, restaura-nos, renova-nos. Mostra-nos sempre o caminho a seguir, Senhor. Queremos nos colocar à luz da Tua palavra, para que o Senhor nos mostre o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado. Verdadeiramente o Senhor é fiel e tem nos abençoado com toda sorte de bênção, tem nos dado todas as coisas. As ricas e grandiosas promessas do Senhor estão sobre nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado. É no nome de Jesus que nós oramos, certos da Tua bênção sobre as nossas vidas. Amém. Vamos cantar um cântico, irmãos. Enquanto cantamos, você que trouxe sua contribuição, entregue em honra e adoração ao Senhor, gratidão ao Senhor. Não viva a sua vida preso às coisas materiais, às riquezas, ao dinheiro, ao medo de que algo lhe falte, ao medo de que as suas necessidades não serão supridas. A palavra do Senhor nos diz que aos seus amados, aos seus Ele dá, Ele doa, como nós lemos aqui, enquanto dorme. Seja tudo que nós temos, não é porque trabalhamos, vem através do trabalho, vem através do esforço, mas é pela graça do Senhor. Nós devemos viver uma vida assim, de gratidão. Expressamos essa gratidão não é só quando a gente entrega dízimo e oferta. Dízimo e oferta é uma expressão de gratidão ao Senhor, de honra ao Senhor. Mas todos os dias devemos viver uma vida de gratidão, de confiança, sabendo que quem cuida de nós é o Senhor. A Ele seja a honra, a glória e a adoração através das nossas vidas. Louvemos ao Senhor.
Dê graças ao Senhor nesta hora. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Não importa como a sua vida esteja, agradeça ao Senhor. Não importa o que você tem passado, dê graças ao Senhor. Não importa o momento que você tem vivido, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Se renda diante do Senhor e diga graças, graças, graças a Ti, ó Deus. Graças a Ti, ó Deus. Graças a Ti, ó Deus, pela vida. Graças a Ti, ó Deus, pela minha vida. Graças a Ti, ó Deus, por tudo. Te dou graças, te agradeço, Senhor, pela vida. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que eu tenho vivido. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado. Te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos derramadas. Te agradeço, ó Deus, pela família. Te agradeço, ó Deus, pela igreja. Te agradeço, ó Deus, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Senhor. Diante do mundo, diante dos homens, diante dos céus, nós agradecemos. Agradecemos ao Senhor pela vida. Agradecemos ao Senhor por tudo. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. O amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do eterno Espírito Santo esteja conosco, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, irmão, irmã. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana.